Seja bem-vindo à página Adoradores do Rei. Esse quem vos fala é seu irmão em Cristo, Pedro Oliveira. E nesta mensagem eu quero trazer algo de Deus para a sua vida. O tema é Vencendo as Tentações. Encontramos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a poderosa mensagem, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu querido irmão, irmã, sabemos que estamos vivendo tempos extremamente difíceis, tempos em que o amor de muitos se esfriam, tempos onde nos aproximamos ao arrebatamento. Podemos ver as dores de parto espiritualmente falando, guerras, lutas, pandemias. E em meio a este conflito, a este caos social, psicológico, a nossa alma, o nosso coração, ele pode se preocupar. Podem surgir as ansiedades, as lutas, as perseguições e a pior delas, as tentações. Em 2 Coríntios 4, 6, Paulo vai nos ensinar que mesmo ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Eu quero, através dessa breve palavra, te repassar segredos para não somente fortalecer o seu homem exterior, representando o seu corpo, a sua carne, mas principalmente fortalecer o seu homem interior. Assim como diz Salomão, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olhamos para a Bíblia e vemos que todos os seus personagens foram tentados. Desde Adão e Eva, Abraão, Moisés, José, homens que tinham extrema comunhão com Deus. Ao serem tentados, eles mostraram virtudes, mostraram qualidades, mas abriram o seu coração ao pecado. Billy Graham, um grande evangelista, nos diz que toda vez que o homem quer fugir de Deus, Satanás tem um barco preparado. Você me pergunta se esses homens como Moisés, Abraão, José, sendo espetaculares, cheios de Deus, padeceram, como eu terei um exemplo firme e concreto de vitória. O exemplo está em Cristo Jesus. Ele nos ensinou acerca das maiores tentações, que são os 3 tipos: a tentação interior, a tentação da nossa alma. O salmista Davi, certa feita, ele diz: acalme-te, ó minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. O nosso Cristo, sendo Deus, em Mateus 26, 39, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A primeira tentação é a tentação que só nós podemos ver. O psicólogo vai até certo ponto, mas só Deus sonda os nossos corações. Se você quer vencer essa tentação interna, você deve se achegar a Cristo. Você deve, através da confissão, do arrependimento, jogar esta mágoa, este medo, essa tristeza, essa luta, e dessa forma você terá paz. Cristo, ele nos provou que ele venceu a cruz, ele venceu a opressão e entregou a sua vida à vontade de Deus. A segunda tentação é a tentação social. Social, quando eu digo, Cristo, ele sofreu ataque de fariseus, saduceus. E nós, apesar de tantas inúmeras tentações, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você tem que permanecer firme na graça de Deus. Você é um testemunho. Você é um ganhador de almas.
Então vença essas dificuldades, vença essas lutas. Paulo diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Palavras de calúnia, palavras de fofoca podem ser transformadas em palavras de exaltação a Deus, através do seu testemunho. E o terceiro ponto das tentações que nós aprendemos de forma excelente, que Satanás, ele tenta. Em Mateus 3, o próprio Cristo foi levado para ser tentado. Imagina nós, réus, mortais e pecadores. Então, com Cristo, aprendemos que devemos fortalecer a nossa alma. E como eu consigo fazer isso? Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A minha oração é que Deus te visite, é que Deus te dê a força sobrenatural da fé para passar sobre essa enfermidade, essa luta, esta dificuldade. O Espírito Santo, ele te dará força necessária. A minha oração é que, além do Senhor fortalecer a sua alma, ele te dê a mente de Cristo, que você possa filtrar as acusações, que você possa ser um Neemias, que você possa ser um José, que você possa ser um Paulo e possa dizer: eu prossigo para o alvo é Cristo, nenhuma prova, dificuldade, tentação me tirará do alvo. Que além do Senhor te dar uma nova alma, uma mente de Cristo, que Ele possa te ensinar o principal quando o tentador vier, através de circunstâncias, de pessoas, de dificuldades, que nós aprendemos com Pedro. Em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, para que nós possamos experimentar de forma plena e completa o cuidado de Cristo, a soberania dele. Nós devemos lançar, ou seja, nos quebrantar, mesmo preocupados, mesmo questionando a situação, nós devemos lançar, entregar: ó Pai, tome essa luta, tome essa dificuldade, está em tuas mãos. Quando nós fazemos assim, a tentação vai embora? Não. A provação vai embora? Não. A dificuldade vai embora? Não. Só que acontece um fato extremamente interessante. A nossa fé é fortalecida. E quando nós descansamos em Deus, o tempo, ele é regido por Deus. Deus, ele te dá refrigério. Deus, ele te dá paz, assim como deu a José. Um calabouço sem Cristo, como diz Spurgeon, é um inferno. Mas um calabouço com Cristo é o céu. Não importa onde você esteja, não importa qual a sua dificuldade. O que importa é que você esteja em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, Ele transforma as situações adversas, situações que são para a morte, em vida. Guarde esta palavra, meu irmão. Tiago 5,20 diz que aquele que fizer uma alma que está perdida se arrepender, ele encobriu a multidão de pecados. Nós temos duas escolhas: deixar que o nosso homem interior morra e o exterior viva, e nós frustramos os planos de Cristo na nossa vida e morremos. Ou você tem outra opção: dizer que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Pedir força a Ele: Senhor, enche o meu coração com Teu Espírito, me dê a mente, a visão, a força de Cristo e principalmente, ó Pai, que o Senhor me dê graça, que o Senhor
me dê estratégia para que eu possa lutar e para que eu possa vencer. Guarde esta palavra em seu coração e que Cristo te dê vitória.